A gente já aprendeu a somar vetores, agora a gente vai aprender a multiplicar vetores. O que é a multiplicação de vetores? Para a gente poder multiplicar vetores, né, fazer o produto escalar, definir produto vetorial, e produto misto, são 3 multiplicações dentro dos vetores, que são diferentes das multiplicações nos reais. Nos reais só existe um tipo de multiplicação, né? A gente multiplica 2 números, o resultado é um número e acabou. Aqui não, a gente pode multiplicar vetores, o resultado ser um número, eu posso multiplicar vetores, o resultado ser um vetor. Tá? Então, isso para a gente tem que tomar certo cuidado na hora de definir. Então, antes de definir a multiplicação, a gente vai definir o que é o módulo de um vetor, tá? Em alguns autores, eles definem o módulo, eles chamam de norma, módulo ou norma de um vetor. Bom, o que seria o módulo ou a norma de um vetor? Eu vou definir no R2. Imagine aqui que eu tenha os eixos x e y, e eu pego um ponto qualquer, um ponto P, e eu vou pegar o vetor saindo da origem, o vetor OP. Esse ponto P, digamos que ele tenha coordenadas V1, que eu vou chamar esse vetor de V, tá? V1 e V2. Então, o vetor V, como ele sai da origem, a gente já pode chamar ele de OP. Para eu encontrar um vetor, eu simplesmente diminuo, né? O ponto P tem coordenadas V1, V2, né? Eu diminuo, e o ponto O, que é a origem, 0, 0. Eu diminuo o ponto final menos o ponto inicial do vetor, ou seja, eu faço a diferença de P menos O. Isso vai me dar o vetor. Então, como o ponto P é V1, Y1, V1, V2, desculpe, menos O, que é 0, 0, essa diferença vai dar o quê? V1 menos 0 vai dar V1, e V2 menos 0 vai dar V2. Por isso que a gente sempre traz o vetor para a origem. Por quê? Se o vetor estiver na origem, eu falo isso, eu acho, na aula gravada, ele sempre vai ser igual à coordenada do ponto. Então, basta eu olhar para o ponto, a coordenada do vetor é exatamente igual. Então, observe, o ponto tem coordenadas V1, V2. Como o vetor não é um ente fixo, né, eu posso pegar ele e trazer para onde quiser. Por exemplo, eu posso movimentar mantendo o módulo, direção e sentido do vetor, né, não mexendo no tamanho, nem nessa inclinação e nem no sentido da seta. A gente diz que os vetores aqui são equivalentes, né? Eu posso falar desse vetor e desse igualmente, ou seja, as propriedades que o V traz e que o W, se eles têm mesmo módulo, direção e sentido, são iguais. E aí eu não preciso trabalhar com W, porque se ele está fora da origem, isso me dá um pouco de trabalho de fazer cálculos. Então eu trago sempre a origem do vetor, eu trago a origem do vetor para a origem do sistema que eu estou trabalhando. E aí, claro, então se o vetor tivesse aqui um ponto PQ, aí tu faz a diferença Q menos P, que é final menos inicial, e tu coloca a origem do vetor aqui. E aí o vetor se confunde com o ponto final. Então, sempre que eu tiver 2 pontos, né, para definir um vetor, ponto inicial O, por exemplo, ponto final P, eu só faço a diferença de um ponto menos o outro e obtenho sempre o final menos o inicial, aí eu obtenho o vetor. Bom, então o vetor V é dado por essa seta aqui. Se eu quiser, observe que a gente está trabalhando no R2 só, no plano. Se eu quiser encontrar o módulo de V, que é o tamanho, né? O módulo de V é o tamanho do vetor. Então, como é que eu poderia encontrar o módulo de V? Ou seja, eu quero o tamanho desse segmento aqui, ó. Ou seja, é Pitágoras. Então, o tamanho do vetor aqui é exatamente usando Pitágoras. E aí, o que Pitágoras diz? Que o quadrado... Só que eu não posso escrever assim, tá? V ao quadrado. Não existe essa notação, tá? Não existe o quadrado de um vetor. Nos vetores, essa propriedade, não existe potência de vetor, tá? Eu não posso fazer isso. Então, a gente indica como o tamanho do vetor entre uma ou duas barras,
dependendo do autor. Então, quando se fala em geral nó, no ensino médio a gente aprende com uma barra só, tá? E na graduação, dependendo do autor, coloca-se 2 barras. É questão de notação. Uma barra ou 2 barras, eu estou calculando módulo ou norma, o tamanho do vetor. E aí, se eu aplicar Pitágoras, qual é o tamanho, né, desse cateto? V1. E o tamanho desse cateto? V2. Então, aqui é V1, aqui é V2, desculpa, e aqui é V1. E aí Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu tirar a raiz quadrada, eu obtenho V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Se eu olhar, então, agora para o vetor V, o que é o módulo de um vetor? Basta eu pegar o quadrado das coordenadas e somar. A soma dos quadrados das coordenadas. E tirar a raiz, claro, né? E o quadrado do módulo, se eu elevar os dois lados ao quadrado, claro, né? A raiz some, fica V1 quadrado. Isso aqui é importante, a gente precisa em alguns momentos, tá? V2 ao quadrado. Então, o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, cada coordenada elevada ao quadrado. O módulo é sempre um número positivo, porque é uma distância. Ele pode ser nulo. Se os vetores tiverem coordenadas nulas, o vetor é nulo. O módulo é nulo, mas, caso contrário, sempre será maior que zero. Maior ou igual que zero. Só vai ser zero se todas as coordenadas forem nulas, tá? O módulo de um vetor, eu vou até chamar a atenção aqui. O módulo de V é igual a zero se o V tiver todas as entradas nulas. No R2 ou no R3, enfim, a gente pode escrever assim, vetor nulo. Ah, né? E o do resto, o módulo é sempre maior ou igual que zero, então. Não tem como ser negativo. Pô, tô tirando a raiz quadrada dos quadrados da soma dos quadrados. Não tem como isso aqui dar negativo. Bom, se for no R3, qualquer coisa vocês podem falar aí. Para um vetor no R3, no espaço, né? No material, na aula que eu postei lá, postei hoje no Moodle, eu explico, faço um desenho. Aqui eu demoraria muito para fazer o desenho, tá? Então, lá no material eu faço um desenho, um paralelepípedo, pego a diagonal do paralelepípedo e calculo o tamanho dela. No R3, um módulo de um vetor, né? Se V tiver coordenadas V1, V2 e V3, o módulo do vetor V, ou a norma dele, tanto faz, também é Pitágoras, tá? É a soma dos quadrados das coordenadas. V1 quadrado, V2 quadrado, mais V3 ao quadrado. Isso vai dar o módulo do vetor. E, de novo, o quadrado do módulo, pode ser uma barra só, não precisa duas. Vamos economizar. Também é a soma dos quadrados. V2 ao quadrado. Também não pode ser negativo, né? O módulo de um vetor é sempre número positivo. Se for no R4 ou no Rn, continua valendo, tá? É só ir somando os quadrados das coordenadas. Se vocês observarem, o que a gente está fazendo aqui, o módulo do vetor, na verdade, é a distância entre dois pontos. Ó. O tamanho desse segmento é a distância do ponto O até o ponto P. Aí agora eu vou pegar aqui o GeoGebra. Se alguém nunca ouviu falar ou nunca usou o GeoGebra, eu sugiro baixarem o geogebra.org, né? Entrem no site, baixem um aplicativo, tem para celular, para computador, porque ele é muito útil para visualizar essa parte de vetores, retas depois. É bem interessante, eu posso fazer o vetor, ele dá as coordenadas, eu posso dar as coordenadas, ele dá o vetor. O que eu quero chamar a atenção aqui, eu só deslocar esse vetor para cá. Opa, foi muito, deixa eu baixar um pouco. Observe esse vetor, ele não está na origem. Então é um vetor AB. Aqui é AF, né? Não importa para a gente. Então ele tem um ponto inicial e um ponto final. Olhem as projeções desse vetor no eixo X e no eixo Y. O tamanho das projeções, nesse caso aqui, as duas deram iguais, porque eu peguei o ângulo de 45 graus. Eu fui infeliz, digamos assim. Mas essas projeções não precisam ter a mesma medida que eu digo, 2,83 e 2,83. Essa aqui poderia ser 5, se o vetor estivesse mais deitado aqui, ó, que eu peguei exatamente 45 graus. Se o vetor estivesse mais deitado, aqui eu não vou conseguir mudar, tá? Se o vetor estivesse mais deitado,
a projeção no eixo X, a sombra, né, seria maior que no eixo Y. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se eu desloco o vetor, mantendo módulo, direção e sentido, ou seja, eu poderia até deslocar ele para cima, assim, ou para baixo, mantendo módulo, direção e sentido. Mas o que eu quero dizer, eu vou deslocar esse vetor para a origem. Observem que os tamanhos das projeções não se alteram, ó. Continuam sempre com o mesmo valor no eixo X e no eixo Y. Então, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou querendo calcular a distância entre esses dois pontos, ou o módulo do vetor, que é a mesma coisa, da seguinte forma, pegando o vetor e pegando o representante dele, ou seja, trazendo esse vetor para a origem, e aí eu não trabalho com esse vetor deslocado, eu trabalho sempre com o vetor na origem, fica mais fácil. Por quê? Ó, vou trazer o vetor, ele vem para a origem, mas observem que a sombra, a projeção no eixo X e no eixo Y não mudam. Ou seja, o vetor manteve-se o mesmo. Eu só tirei ele de lugar, mantive módulo, direção e sentido. Eu vou dar um print aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, ó, que eu poderia ter esse vetor deslocado, um representante dele aqui, AF, e eu desloquei ele e trouxe para a origem. Observem que a distância de A até F não mudou. Eu deslocando o vetor para a origem, essa distância não muda. Mas ao trazer esse vetor para a origem, o ponto A, que antes tinha uma coordenada diferente de 0, 0, quando eu trago para a origem aqui, ó, o ponto A agora tem coordenada 0, 0. E o ponto F mudou, mas a diferença agora entre a coordenada do ponto F e o ponto A vai dar o ponto F, né? Porque o ponto F tem coordenadas aqui x1, y1, por exemplo. Ou vou botar v1, v2, já que a gente está usando essa notação, v1, v2. Observem que agora, o que é esse tamanho aqui, ó? Bom, eu saí do zero. Por exemplo, se fosse até o 3, o tamanho era 3. Ou seja, a diferença desse cara, o final menos o inicial. Nesse caso aqui, essa distância vale v1, que é o cateto. E esse cateto aqui vale v2. E aí, se eu quero, então, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, essa diferença aqui é v1 e essa diferença é v2. Mas como é que eu encontro essa diferença? Quando o vetor está no espaço e ele tem um ponto A de coordenadas x1, y1 e um ponto final B ou F ou qualquer outro ponto x2, y2. Então, observem, ó, aqui é x1, né? Eu poderia colocar aqui os eixos assim. Esse cara aqui vai ser x2, que é a coordenada x do ponto B, e aqui vai ser a coordenada x1. Então, esse tamanho aqui, ó, que é o meu V2 ali, é a diferença x2 menos x1. E no cateto em pé, aqui na direção do y, esse cara aqui vai dar uma projeção que eu vou chamar de y2, e esse daqui é o meu y1, que é a coordenada y do ponto. E essa distância aqui é essa diferença, né? Por exemplo, se eu saio do 2 e vou até o 4, quanto é que mede isso? A diferença? 4 menos 2. Então, é y2 menos y1. y2 menos y1. E aí, o que eu quis dizer ali? Que quando eu trago esse vetor, mantendo o módulo direção e sentido para a origem, que esse vértice vem para o 0, 0, essas diferenças se mantêm. Aí eu chamo essa diferença de V1 e essa diferença... Opa! V2 e essa diferença de V1. E aí, o meu ponto B, esse ponto aqui, ó, passa a ser V1, V2, porque o ponto A está na origem, é 0, 0, essa diferença vai dar x2 menos 0, vai dar x2, e essa diferença y2 menos 0, que o y agora vai ser 0, também vai dar y2. Então, não importa se o meu vetor está longe da origem, né, se a origem dele não está na origem ou não, eu sempre reporto ele para a origem. Faço essa diferença, e aí, essa nova diferença aqui, ó, vai ser vão ser as coordenadas do meu vetor. Então, por exemplo, se eu desse o ponto A
1, 2 e o ponto B 3, 4 no espaço, e quisesse encontrar o vetor, eu vou mostrar para vocês que é exatamente o mesmo vetor com módulo, direção e sentido. A diferença é que esse vetor está no espaço e o vetor que eu vou encontrar no GeoGebra vai estar na origem. Observem aqui, ó, se eu pegar o vetor AB, é B menos A, é a diferença, né? Ou seja, as diferenças das coordenadas x, 3, 4, que é o ponto B, menos 1, 2. Então, eu diminuo a coordenada x com x e y com y. Isso aqui vai dar o vetor 2, 2. Que quando eu for desenhar, vou fazer aqui no GeoGebra para vocês. Ó. Então, aqui no canto esquerdo, para vocês, vai aparecer os cálculos que eu estiver fazendo, na verdade. Eu vou fazer o cálculo e ele vai botar as coordenadas. Então, por exemplo, ponto A maiúsculo aqui embaixo, ó, igual. Eu poderia escolher aqui também, tá? Um ponto qualquer no plano. Mas assim fica melhor. Então, o ponto A tem coordenadas 1, 2, que foi o que eu escolhi. Aí ele colocou o ponto A ali. Agora o ponto B. O ponto B agora igual a 3, 4. Bom, tenho aqui os dois pontos. Observe o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar aqui, nessas setas, eu tenho opção, por exemplo, segmento de reta, eu poderia desenhar uma parábola, o que eu quisesse aqui, tá? E aí vocês têm a opção vetor. Se vocês clicarem, aí clica no ponto A e no ponto B. Está aqui o vetor. Olhem lá as coordenadas do vetor U. Agora deixa eu dar um zoom aqui e ver se vai aumentar a fonte. Já está em 24, né? Não vai ajudar muito. Então, tá ali, o vetor é 2, 2, que foi o que a gente encontrou, na verdade. Se eu trouxer esse vetor para a origem e manter direção e sentido, observem, ó, eu estou desenhando, estou deslocando o vetor, e observem ali, ó, nas coordenadas do ponto A e B. As coordenadas do ponto A e B mudam, mas as coordenadas do vetor U não, ó. Ó, olhem as coordenadas. Então, se eu trouxer para a origem do vetor, observem que agora o ponto A foi para 0, 0 e o ponto B para 2, 2, que é exatamente, né? O ponto B menos a origem vai dar o ponto B. E aí eu tenho, ó, exatamente o vetor na origem e as coordenadas B menos A, que é 2, 2. Então é isso que a gente faz, a gente não trabalha com vetor num espaço qualquer, né, ou no plano, a gente traz ele para a origem para manter, para ficar mais fácil, porque eu olho para o ponto B, qual é a coordenada, quais são as coordenadas do ponto B? 2, 2? Ah, então o vetor U, que é B menos A, também vai ter as coordenadas 2, 2. E aí eu não preciso fazer diferença, quando o vetor está na origem, né? Então, em geral, a gente sempre trabalha com vetor saindo da origem para se ganhar tempo. Tá certo? Então, era o que eu estava fazendo aqui, né? O vetor 2, 2, 2 no x e 2 no y. Esse vetor aqui é o vetor AB. Tem mesmo módulo, direção e sentido que esse cara aqui, que não estava na origem, né? Que era o de 1, 2 até o 3, 4. E aí, com isso, então, se mesmo que o vetor, o vetor esteja no espaço, ó, se eu quero encontrar a distância de, sei lá, de A até B, essa distância aqui, ó, é exatamente o módulo desse vetor. Então, a distância de A até B a gente escreve assim, a distância AB, vocês devem ter visto no ensino médio, às vezes tem uma vírgula aqui, às vezes está entre parênteses, assim. Distância entre dois pontos. Nada mais é que o módulo do vetor AB. Só que a gente viu que o módulo do vetor AB, né, é um módulo de B menos A, que é a raiz quadrada de x2 ou v2 menos v1, tanto faz, dependendo como eu chamar, tá? Mas, em geral, a gente usa as coordenadas do ponto. Então, é x2 menos x1 ao quadrado, mais
y2 menos y1 ao quadrado, raiz quadrada. Isso no R2. Então, a distância entre dois pontos é o módulo do vetor. É a diferença, o quadrado, né, da diferença aqui, mais o quadrado da diferença. É a soma dos quadrados das diferenças. No R3, é a mesma coisa, tá? Se o vetor estiver no R3, a diferença é que eu vou ter 3 coordenadas. A distância entre dois pontos AB é a raiz quadrada de x3, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais eu vou ter um terceiro ponto, né? A terceira coordenada, z2 menos z1 ao quadrado. Por que isso? Porque eu vou ter um ponto no A no R3, não são 3 pontos, são 2. É x1, y1, z1, porque ele está no espaço, e o ponto B vai ter coordenadas x2, y2, z2. E aí o vetor AB, que é B menos A, vai ser a diferença de coordenada a coordenada, x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. E aí isso é um vetor. Se eu quero a distância entre A e B, é o módulo desse vetor. É só tirar a raiz quadrada da soma das diferenças dos quadrados. Isso dá a distância entre dois vetores. Agora eu vou fazer o exemplo da apostila lá, que eu postei. Só para a gente, é o exemplo 3.6. Ele pede a norma, ou o módulo, né? Do vetor V igual a 1, menos 2 e 3. Claro, né? Tá pronto, não tem o que fazer aqui. A resolução é o quê? A norma ou o módulo do vetor V é a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Isso vai dar 9 mais 4, 13, 13 mais 1, 14. Cuidado, tem aluno que não coloca parênteses, coloca menos 2 ao quadrado e diz que dá menos 4. Não, né? Aqui dentro da raiz sempre vai ter que dar números positivos. Então isso é raiz de 14. Então o tamanho desse vetor é raiz quadrada de 14. Um outro exemplo, vou botar como ele não tem número, mas é determinar a distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. O ponto P de coordenadas 2, menos 3, 1. Observe que a distância entre PQ e QP é a mesma, né? Não importa a ordem que eu pego os pontos, apesar do vetor mudar de sinal, o módulo é o mesmo. Só muda a direção, né? Mas o sentido e o módulo mantém o mesmo. E Q menos 1, 4, 5. Bom, a distância entre PQ nada mais é que o módulo do vetor PQ, que a gente sabe que pode até botar assim, ó, módulo de Q menos P. Aí tu faz a diferença dos dois pontos ali, né? Mas PQ é o quê? É o ponto menos 1, 4, 5, é Q menos P. Cuidado, né? Esse menos esse, menos 2, menos 3 e 1. Então, eu vou obter que PQ vai ser menos 3, 4 mais 3, 7, né? E 5 menos 1, 4. Então, esse aqui é o nosso vetor PQ. Então, a distância de P até Q vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 49 mais 16 mais 9, né? 58 mais 6, 68, né? 74 vai dar.
Não, tá certo, 58 mais 16, 74. Como 74 dividido por 2 dá 37, 37 é primo, não dá para fatorar essa raiz, fica assim. Então, isso a gente faz para calcular simplesmente a distância entre dois pontos no R2 ou no R3. Um detalhe para a gente aqui, para às vezes a gente precisa ganhar tempo, tá? Você já vê um vetor. Digamos que eu tenho um vetor do R3 de coordenadas V1, V2 e V3. E alfa um escalar. A multiplicação por escalar já foi definida na outra aula. Então, o que seria alfa? Vou até botar em vermelho. Alfa é um número, vezes V, né? Alfa escalar com V. Não é escalar, alfa multiplicado por V. Isso aqui é alfa, multiplica cada coordenada por alfa. Alfa V1, deixa eu botar o alfa em vermelho. Isso aqui é alfa V1. Vou botar assim, alfa, alfa e alfa. E agora eu coloco o vetor. V1, alfa V2 e alfa V3. Ou seja, cada coordenada do vetor V fica multiplicado por alfa. Agora vamos tentar pegar o módulo desse alfa vezes V. O alfa pode ser positivo, pode ser negativo. Então, alfa V em módulo vai ser o módulo desse cara aqui. A gente está demonstrando, na verdade, uma propriedade. Então, seria alfa V1, a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada, alfa V3, ao quadrado. Vou arrumar aqui a raiz. Bom, produto ao quadrado eleva-se cada parcela ao quadrado. Então, isso aqui vai dar alfa ao quadrado V1 ao quadrado, mais alfa ao quadrado V2 ao quadrado, mais alfa ao quadrado V3 ao quadrado. O que acontece? Está todo mundo multiplicado por alfa ao quadrado aqui dentro da raiz. Eu posso botar esse alfa ao quadrado em evidência. Alfa ao quadrado em evidência, fica V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Cuidado, não é tudo ao quadrado, é cada parcela ao quadrado. Como isso aqui é um produto, né? Raiz de A vezes B, se A e B forem positivos, isso aqui é raiz de A vezes a raiz de B. Isso para números positivos, né? Senão não vale essa aqui com A e B maiores ou iguais a zero. Bom, com isso, então, alfa vezes V vai se tornar a raiz quadrada de alfa ao quadrado. E aqui V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais V3 ao quadrado. Uma pergunta para vocês, para quem estiver aí ligado. O que eu posso fazer com essa primeira raiz? Cuidado, tá? Eu não posso cancelar a raiz com esse quadrado, porque eu não sei se o alfa é positivo ou negativo. Eu não posso dizer que a raiz de menos 3 ao quadrado, por exemplo, ó, é menos 3. Que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9, né? A gente coloca em módulo, tá? Porque aí vai dar o 3 aqui. Então, na verdade, isso aqui é módulo de alfa vezes... E esse carinha aqui é o módulo de V, né? Módulo de V. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se tu tens um escalar que está multiplicando cada coordenada do vetor, tu não precisa multiplicar cada coordenada e tirar o módulo. Tu pega o módulo do alfa desse número, se ele for positivo já é alfa automaticamente, se ele for negativo tu pega em módulo, e pega o módulo de V e multiplica os dois. Aí tu ganha tempo. Isso é uma propriedade. Um vetor interessante, digamos assim, os físicos gostam muito, porque ele serve para determinar outras coisas. Por exemplo, eles fazem os experimentos, tudo quando está ligado ao vetor, tá? O Faraday era muito bom nisso. Ele era péssimo em cálculo, ele não fazia nenhuma conta, mas o Faraday fazia o seguinte, ele fazia os experimentos, lá os cálculos dele ligados à eletricidade, e dizia, ó, pode fazer as contas que o resultado vai bater. Ele era excelente na parte experimental e péssimo em matemática, é o que a história conta. Porém, ele era exímio em fazer os experimentos.
e aí alguém ia lá, fazia as contas e batia com o resultado dele, com o experimento. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando eu estou trabalhando com força, os físicos, por exemplo, o Newton, calculou o campo gravitacional. O módulo da força gravitacional é menos mzinho, mzão, a massa entre os dois corpos, vezes a constante gravitacional, dividido pelo quadrado da distância. Isso é o módulo da força gravitacional, o tamanho da força aqui de atração entre dois corpos. Só que aí o seguinte, como é uma força de atração, esse cara tem que ter módulo, direção e sentido. O Newton sabia o módulo, experimentalmente, ele calculou o módulo. A pergunta é, como encontrar direção e sentido sem influenciar no módulo? Ou seja, o Newton pensou, né? Como é que eu posso multiplicar isso aqui por um vetor, tal que quando eu multiplique, o módulo continua sendo o mesmo, mas agora eu estou dando direção e sentido. Mas a hora que eu pegar o módulo da força, né? Aí não é mais um número, agora é um vetor. Esse cara aqui continua dando o mesmo módulo a hora que eu pegar, ou seja, menos mzinho, mzão g, sobre a raiz quadrada. Se não me engano, aqui não tem o menos, o módulo é positivo. Menos é só quando é o vetor. Bom, aí o Newton pensou o seguinte, quando eu coloco dois corpos de massas diferentes, um corpo atrai o outro. Lá, né? Na verdade, tem a ver com não é que atrai, né? Tem a ver com a gravidade. A gravidade desse corpo aqui deforma um espaço muito maior que o outro. Então, esse cara aqui vai cair num buraco e vai ser atraído por desse ponto de vista. Não é que existe uma força invisível, é a gravidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a distância entre esses dois corpos é r. Então, o módulo da distância, o quadrado da distância é r ao quadrado. Aí o Newton pensou o seguinte, ele fez, a sacada dele foi colocar esse vetor na origem, esse corpo na origem do sistema, x, y, z, esse está na origem, e esse cara está num ponto qualquer do espaço. X, y, vou até fazer o desenho aqui inclinado, para não parecer que está no eixo X. E aí o Newton pensou o seguinte, coloca o outro corpo aqui, de massa mzinho, esse aqui tem massa mzão, e aqui está a distância entre os dois corpos, que eu chamei de Rzinho. Eu não estava escrevendo de vermelho e mudou para amarelo, não, né? Sei lá. Aconteceu alguma coisa estranha aí. Essa é a distância, Rzinho. Aí o Newton pensou o seguinte, tá, esse corpo mzinho está no espaço, ele tem coordenada x, y, z. Então, como eu botei isso aqui na origem, esse vetor aqui, esse corpo atrai o mzinho. Então, a força se dá nesse sentido, ó, apontando para a origem. E aí eu vou chamar esse vetor de v. Quais são as coordenadas do vetor v? Ou seja, é o ponto final menos o ponto inicial. Vai ser a origem, que é 0, 0, 0, menos, esse é o vetor v. O inicial, que é x, y, z, x, y, z. E aí, quando o Newton fez isso, ele se deparou com o seguinte, opa, encontrei a direção e o sentido da força. É menos x, menos y, menos z. Esse vetor aqui dá a direção e sentido da força gravitacional. O x, y, z indicam a posição do corpo de massa mzinho no espaço, colocando a massa maior na origem do sistema, para facilitar os cálculos. Bom, só que aí tem um detalhe. Quando eu multiplicar esse vetor pelo módulo ali, e eu depois for calcular o módulo mudou, porque esse cara aqui, ó, não tem tamanho. Como é que eu vou explicar para vocês? É como se eu tivesse um número, pensar nos reais, o número 3. Eu quero multiplicar por um número, mas que o tamanho do número 3 aqui, ó, o módulo dele não mude. Que número eu teria que multiplicar aqui? Para que o número 3 não mudasse de valor? Por 1? Só que 1 é um número, né? Aí o Newton pensou o seguinte, tá, então eu não posso, o ideal era que eu igual, a gente já viu matrizes, né, tem o elemento neutro da multiplicação em matriz é a matriz identidade, que não é um número, né, é uma matriz que quando multiplica por outra, dá a outra matriz, continua sendo a outra matriz. Então o Newton pensou, quem seria o elemento neutro, assim, qual seria o vetor que se eu colocasse aqui e multiplicasse por esse cara, não alterasse o módulo. Aí o Newton pensou, esse cara aqui tem que ter módulo 1. Ele tem que ser, a gente chama um vetor que tem módulo 1, ele tem que ser unitário.
Eu vou até fazer diferente, eu não vou botar U ali, vou botar U de unitário até para facilitar a nossa vida. Vou botar U. Esse U tem a mesma direção e o sentido que o V, porque aponta na mesma direção e sentido, a diferença é que ele vai ter que ter tamanho 1. Aí como é que o Newton fez? Tá, como é que eu faço para um vetor ter tamanho 1? O Newton pensou o seguinte, ele experimentou, ele pegou, calculou o módulo de V, que dá a raiz quadrada de menos x ao quadrado, mais menos y ao quadrado, mais menos z ao quadrado. Quando ele calculou isso aí, o negativo ali vai cair fora. O módulo do vetor v é simplesmente a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Observe, né? Não vamos botar negativo. E nem posso cancelar isso aqui com a raiz, né? É uma soma, né? Cuidado, que não tem o que cancelar. E aí o Newton fez o seguinte, pegou e dividiu o vetor v, pelo módulo. Pegou cada coordenada, ele chamou de u, pegou o vetor v menos x, dividiu pelo módulo. Menos y, dividiu. Cada coordenada ele dividiu pelo módulo. Depois eu vou usar a notação que a gente usa na matemática para essa divisão, que não tem parênteses. E pegou o menos z, que é a última coordenada, e também dividiu pelo módulo. Ao fazer isso, ele obteve, ele pensou o seguinte, tá, eu quero que esse cara seja unitário, então eu vou calcular o módulo de U. Vamos ver o que vai dar. Vou pegar o módulo de U. Isso aqui é um número, ó. Se vocês quiserem fazer a conta, né, ele vai levar isso aqui ao quadrado, o de cima ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado, a raiz vai sumir, eu estou calculando o módulo, tá? Mas esse daqui ao quadrado, eu estou calculando o módulo de U, então vai ficar y ao quadrado sobre o de baixo ao quadrado, que vai sumir com a raiz. Por que tu não põe módulo agora, Antônio, se tu está elevando a raiz ao quadrado? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado sempre vai ser positivo, então eu não preciso usar um módulo para extrair a raiz. E vocês devem saber da matemática que, se eu estou somando frações cujos denominadores são iguais, eu simplesmente conservo o denominador e somo os numeradores. Então vai ficar x quadrado, aqui é z quadrado. X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Observe que eu estou fazendo para um vetor genérico, né? x, y, z, então não depende das coordenadas, não estou fazendo para um vetor específico. Ao fazer isso aqui dá 1, né? Estou dividindo o número por ele mesmo. O módulo de u é igual a 1. Então, quando eu divido um vetor pelo módulo dele, esse vetor novo que eu encontro é unitário. Então, a gente escreve assim, ó. A gente chama esse vetor de versor. Então, um versor. Versor é um vetor unitário, tá? Quando eu falo versor, automaticamente já vem na minha cabeça que ele é unitário. Aí não preciso usar a palavra vetor, né? Vetor unitário. Versor é um vetor unitário. Então, um vetor unitário, um versor de V com coordenadas V1, V2, V3 é V não, né? É U. A gente escreve assim, ó, 1 sobre a norma ou o módulo de V, porque não existe divisão de vetores, vezes V. A gente escreve assim, ó. Essa é a notação. 1 sobre o módulo vezes V. Ou, se tu quiser escrever na forma de coordenadas, pode escrever assim também, alguns autores indicam, é V dividido pelo módulo, ou V1 sobre o módulo de V, V2 sobre o módulo de V, e V3 sobre... Vale para o R2 também, claro, né? Estou fazendo aqui no R3. Aqui é a forma genérica, né? Ou aqui também. Então,
Um versor é um vetor que tem... Esse vetor que eu estou encontrando tem mesma direção e sentido que V, porém ele é unitário. E aí isso é muito utilizado na física para... Eles fazem um experimento, encontram um módulo, aí eles analisam com outros dados, conseguem saber a direção e sentido, e aí eles transformam o vetor em unitário e multiplicam pela força, pelo módulo que eles encontraram, e vão encontrar um vetor. Às vezes a gente chama até de campo vetorial, né? Todo versor é unitário, tá? Ou seja, tem módulo 1. Então, o exemplo... Então, se eu dou um vetor de coordenadas V, o mesmo vetor anterior, 1, menos 2 e 3, então, um versor de V é, a gente chama de U, né? U, a gente não pode usar a mesma letra porque senão ele não é igual a V, né? É V dividido pelo módulo de V, onde o módulo de V, a gente já calculou, né? É a raiz de 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é a raiz quadrada de 14. Então, o novo vetor que eu vou encontrar, eu vou fazer no GeoGebra, tá? U é igual a 1 sobre raiz de 14 menos 2 sobre raiz de 14 e 3 sobre raiz de 14. Ou 1 sobre 14, raiz de 14, se vocês quiserem, vezes o vetor, fica mais enxuto aqui, ó. 1 menos 2 e 3. A gente precisa definir algo agora que é chamado de produto escalar. Agora sim, a gente ainda... Não existe divisão de vetores, tá? Pelo amor de Deus, não vamos dividir. Ah, mas tu dividiu. Não, eu dividi um vetor por um número. O módulo é um número. Mas dividir um vetor por outro não existe, não está definido. Isso aqui não existe. Eu posso dividir por um número, mas não um vetor por outro. Não, mas eu faço assim só para eu entender. Não, não pode. Essa notação não existe, tá? Então agora a gente vai definir o que é produto escalar. O nome produto escalar, depois tem o produto vetorial, vem do seguinte: eu vou multiplicar da multiplicação mesmo, dois vetores, e o resultado é um escalar, um número. Então, definição, então, digamos, um vetor U vezes um vetor V resulta num número, um escalar. E aí, esse pontinho aqui, a gente não põe assim, tá? Porque a multiplicação na matemática, 3 vezes 2 eu posso botar assim, eu posso usar esse símbolo de multiplicação também. Como é multiplicação entre número, esses dois símbolos resultam no mesmo valor. Porém, em vetores não, tá? Em vetores, esse símbolo é produto escalar e esse símbolo aqui é produto vetorial. Então, tem que tomar cuidado. Então, a gente põe um ponto grande aqui, ó. O nome produto escalar também é chamado de produto interno. A gente vai ficar claro por que é produto interno. Tá? Então, agora a gente vai definir o que é produto escalar. Para definir produto escalar, a gente precisa, antes disso, definir o seguinte: seja θ o ângulo entre dois vetores, entre V e W, entre os vetores V, vou dizer que V tem coordenadas V1, V2 e V3, poderia ser só no R2, e W, que tem coordenadas... Eu acho que eu vou fazer no R2 para ganhar tempo. Depois a gente expande para o R3. E W, que tem coordenadas W1 e W2. Bom, o θ é o ângulo entre os dois vetores.
Então, ângulo entre dois vetores, tá? É sempre um ângulo menor ou igual que 90 graus. Eu desenho dois vetores. Eu sempre vou ter dois ângulos. Eu tenho esse e tenho esse. Dependendo do sentido que eu pegue aí, eu sempre vou querer o θ sempre o menor ângulo. Então, o θ é sempre um ângulo entre 0 e 90. Se tu achou 130, é porque é o outro ângulo, né? É o 50 que tu tem que pegar. Vou fazer um desenho aqui. Aqui está o vetor V, por exemplo, e aqui está o vetor W. Eles não precisam ter o mesmo tamanho, e o ângulo θ entre eles está aqui. E eu vou definir a diferença entre dois vetores, V menos W, sai de V indo para W, já foi definido na primeira aula. Essa diferença aqui é V menos W. Mesmo que eu pegasse W menos V, não faz diferença, tá? Mas eu quero de V para W, V menos W. Bom, agora eu vou definir o seguinte, o produto escalar, então, escalar entre V e W é definido, né? Pelo seguinte, eu poderia já dizer o que é, tá? Mas eu acho válido fazer isso aqui, ó. O produto, a gente põe um ponto bem grande assim mesmo, V vezes W, V escalar com W, a gente lê assim. Ele é definido o seguinte, ele é zero, ele é um número, ele é zero se V ou W forem nulos, se um dos dois, ou os dois, né, forem nulos. Se V for zero ou W for zero, o produto escalar dá zero. Claro, né, os dois são um ponto, são um vetor nulo. E aí o produto vai dar zero. E ele é dado por isso aqui, ó. Módulo, o livro usa a norma, módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Em geral, a gente usa essa notação aqui. Porque se o... Aqui eu botei U e V, né? É V e W. Usando V, W, cosseno θ. Vezes o cosseno do ângulo entre os dois. Se o V for zero, eu nem precisaria botar esse zero, tá? Poderia só dizer isso aqui, ó. Ou seja, V escalar com W é V módulo de W cosseno θ. Por quê? Se o V for nulo, o módulo dele é nulo. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Se o W for nulo, o módulo dele é nulo. 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, de fato, o produto escalar dá zero. Aí que vem o problema. Pô, Antônio, mas aí eu nem sei calcular o ângulo entre dois vetores, né? Como é que eu vou poder calcular isso aqui? E isso é muito trabalhoso usar essa expressão para poder encontrar o produto escalar. Na verdade, eu uso o produto escalar para achar o ângulo. Eu uso essa expressão quando eu quiser encontrar o ângulo, não para encontrar o produto escalar. Mas a gente precisa chegar no que é o produto escalar primeiro. Observe o seguinte, eu vou precisar do módulo de V, do módulo de W, temos que o módulo de V é raiz de V1 quadrado mais V2 quadrado. E o módulo de W é W1 raiz, né, de W1 ao quadrado mais W2 ao quadrado. Eu vou precisar do quadrado desses caras aí também. Então, o módulo de V ao quadrado é só V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. E o módulo de W ao quadrado é só W1 ao quadrado mais W2 ao quadrado. Bom, e agora? E o cosseno de θ? Aí eu vou olhar para cá para o desenho. Como é que eu poderia encontrar o ângulo aqui? No ensino médio, a gente aprende o seguinte, eu te forneço dois lados de um triângulo, vamos ver se vocês lembram. Sei lá, aqui é 3, aqui é 5, e o ângulo aqui é 40 graus. Encontre o terceiro lado. Lembra o que tinha que se usar para achar esse terceiro lado aqui? Se eu conheço dois lados
e quero achar o terceiro, 2 lados e um ângulo, é uma lei. Chamada lei dos cossenos. Bom, a lei dos cossenos diz o seguinte, que o quadrado do lado de frente para o ângulo, oposto ao ângulo, é a soma dos quadrados, quase Pitágoras dos outros dois, menos 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno do ângulo. Aí eu vou usar esse fato aqui, ó, nesse triângulo. O tamanho desse segmento é módulo de V menos W, o tamanho desse é módulo de V e desse é módulo de W. Então, eu vou chamar esse triângulo de 1 e vou aplicar Pitágoras. Lei dos cossenos nele. No triângulo 1, vou botar assim, ó, triângulo 1. Temos, vou até fazer o desenho, trazer ele para cá de novo. Aqui, eu vou até botar o módulo de V, que é o tamanho do segmento, módulo de W. Aqui está módulo de V menos W. E aqui está o ângulo θ. Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que módulo de V menos W ao quadrado, que é o cara que está oposto ao ângulo, é módulo de V ao quadrado mais módulo de W ao quadrado menos 2 vezes módulo de V vezes o módulo de W vezes o cosseno do ângulo entre os dois lados. Observem, eu quero encontrar o produto escalar. Está quase pronto, tá? Porque isso aqui, ó, esse cara que eu vou botar aqui dentro do retângulo amarelo, é exatamente o produto escalar ali, ó, que a gente encontrou, ó. V.W é módulo de V, módulo de W, cosseno do ângulo, que é o que está aqui. Então eu vou isolar isso aqui. Isolando isso aqui, vai ficar 2 módulo de V, módulo de W, cosseno de θ. Eu vou jogar isso aqui para o lado esquerdo e esse aqui para o lado direito. Vai ficar, então, módulo de V ao quadrado, mais módulo de W ao quadrado, menos módulo de V menos W, tudo ao quadrado. Esse 2 pode passar dividindo. Então, vai ficar módulo de V, módulo de W, cosseno θ. Isso aqui vai passar, vai ficar 1 meio. Módulo de V ao quadrado mais módulo de W ao quadrado menos módulo de V menos W ao quadrado. Só que esse cara aqui é V escalar com W. Está aqui em cima. É esse cara aqui, ó. Módulo de V vezes módulo de W cosseno θ é V escalar com W. Opa. Então, isso aqui vai ficar, vou até deixar em amarelo, 1 meio. Opa, só. Tá, vou deixar como está. 1 meio, porque eu vou precisar de bastante espaço. Módulo de V ao quadrado mais módulo de W ao quadrado menos V menos W ao quadrado. O módulo de V ao quadrado eu já tenho. O módulo de W ao quadrado eu já tenho, mas eu não tenho esse cara aqui ao quadrado. Então eu vou fazer agora. O que é V menos W? V1, V2 menos W1, W2. Isso vai dar V1 menos W1, vírgula, V2 menos W2. Como eu quero ao quadrado, isso vai ser raiz quadrada de V1 menos W1 ao quadrado mais V2 menos W2 ao quadrado. Isso eu vou ter que desenvolver. Tem um erro meu aqui, desculpem. Como está ao quadrado, eu vou tirar aqui, ó. Não tem a raiz, tá? Aqui. Agora sim, eu vou elevar ao quadrado e a raiz vai sumir. Então, isso aqui ao quadrado, esse é o módulo. Aí ao quadrado a raiz some. E aqui eu posso desenvolver, né? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 2 vezes o primeiro... Opa! Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Não tenho que simplificar aqui, fica assim. Aí agora eu vou jogar aqui dentro. Ó. Vou substituir para encontrar. E aí a gente vai ter isso é uma demonstração que eu estou fazendo, tá? Para quê? Para ganhar tempo, para não ter que fazer essa conta a todo momento. Aí a gente diz, tá, então sempre que eu quiser encontrar o produto escalar, eu uso esse macete, digamos, né? O resultado da demonstração é o que a gente vai fazer. Então vai ficar, ó, 1 meio, vou abrir um parênteses, módulo de V ao quadrado. Opa. Módulo de V ao quadrado. Módulo de V é V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado. Eu já fiz ali, ó, anteriormente, ó, aqui, ó. O módulo de V ao quadrado está aqui e o módulo de W ao quadrado está aqui. Mais módulo de W, que é W1 ao quadrado mais W2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado, mais 2V1W1, menos W1 ao quadrado, menos V2 ao quadrado, mais 2 vezes V2W2, menos W2 ao quadrado. E aí, se a gente observar, tem um V1 quadrado, menos V1 quadrado. Tem um V2 quadrado, menos V2 quadrado. Um W1 quadrado, menos W1 quadrado. Um W2 quadrado, menos um W2 quadrado. Vão ficar esses dois caras aqui dentro. Então, ficamos com o produto escalar de V escalar com W igual a 1 meio de 2 vezes V1 vezes W1 mais 2 vezes V2 vezes W2. Só que eu posso cancelar o 2, porque está todo mundo multiplicado por 2 aqui dentro. Isso vai nos dar... Opa, travou aqui. Que V escalar com W é V1 W1 mais V2 vezes W2. E aí agora eu posso pensar, tá, peraí, por que se chama produto interno, né? Observe esse resultado que a gente chegou. Esse é o resultado do produto escalar, é isso que a gente vai usar. A gente não vai usar aquela contarada toda que eu fiz aqui. Isso é uma demonstração. E aí eu observo o seguinte, o que eu encontrei aqui? Eu encontrei o seguinte, que esse produto escalar, na verdade, V vezes W, olhem só, eu vou botar o primeiro vetor, V1, V2, e vou multiplicar com W1, W2. E aí, para fazer o produto escalar, tu faz o seguinte, tu pega a primeira coordenada com a primeira e a segunda com a segunda, e multiplica. V1 é como se fosse somar, né? A gente soma a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Na multiplicação escalar, tu multiplica V1 escalar com W1 e V2 escalar com W2. Né? Esse escalar aqui é uma multiplicação normal, tá? Deixa eu botar um pontinho menor. V1, W1 mais V2, W2. Então, o produto escalar é multiplicar, se tiver 3 coordenadas no R3, né? Para V, V1, V2, V3 e W igual W1, W2, W3, temos que V escalar com W vai ser a primeira com a primeira, mais a segunda. Eu botei V2 aqui, tá errado. W1 mais V2 com W2 mais o V3 com W3. E aí eu obtive o produto escalar de dois vetores. É um número, tá? Deixa eu pegar o exemplo aqui. Acho que tinha um exemplo, não tem, não. Então, com isso, eu parei aqui, ó, estamos em produto escalar. Até aqui, ó. O teorema, né? Se for
no R2 ou no R3 é isso aqui, a gente já fez. E agora, só deixa eu ver. Eu quero fazer esse exemplo aqui. Ó. Aí aqui tem, no material, né, ele chama atenção. Vou fazer esse exemplo aqui e o outro. Esse aqui é direto. Né? Sejam dado por... Eu acho que ele vai calcular o produto escalar e também vai calcular o ângulo, né? Isso que a gente vai fazer. Então tá aqui. Sejam V e W, né? O produto escalar, claro, está pronto aqui, ele tá, é um exemplo, né? Está resolvido. Então aqui, o produto escalar Φ escalar com W é 0, 1, 0, escalar com 2, 2, 3. Ou seja, 0 vezes 2 mais 1 vezes 2 mais 0 vezes 3. Isso daqui, se eu multiplicar, né, vai dar 2. Então, o produto escalar desses dois números é 2. O ângulo entre esses vetores, ângulo entre V e W. Bom, a gente viu que o produto escalar de V com W era módulo de V, módulo de W. Eu não acho o ângulo, na verdade, eu acho o cosseno de θ. Então, se eu isolar o ângulo, cosseno, ó, é V escalar com W dividido pelo produto dos módulos, dividido pelo módulo de V vezes o módulo de W. Eu só tenho que lembrar aí que eu tenho que achar o menor ângulo possível, né? Bom, e aí o que acontece aqui? O V eu tenho, o W eu tenho, já tenho o produto escalar que é 2. Falta o módulo de V. O módulo de V é raiz de 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, é 1. E o módulo de W é raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, é 9 mais 8, que é a raiz de 17, né? Se eu não estiver errado. E aí agora eu só substituo ali cosseno de θ é V vezes W, que deu 2, dividido para 1 vezes o módulo de W, que é raiz de 17. Ou seja, 2 sobre raiz de 17. Aí eu quero encontrar o ângulo. Aí eu vou na calculadora, o ângulo θ é arco cosseno. Eu vou pegar a calculadora aqui para mostrar para vocês. 2 sobre raiz de 17. Como é que eu faço na calculadora, né? Eu vou calcular o ângulo em graus. Vocês podem calcular em radianos. Qual é o detalhe, tá? Então vou voltar aqui. Então, se eu usar a calculadora em graus, eu vou achar o ângulo em graus. Se eu usar em radianos, eu vou achar em radianos. Então, eu vou pegar a função cosseno, tem arco cosseno na menos 1 em cima, shift cosseno. Aí aparece ali, cosseno na menos 1, não é 1 sobre cosseno, tá? 1 sobre cosseno é secante. Vocês vão ver em cálculo, se já não viram. Então, isso aqui é cosseno na menos 1 de 2, tem que abrir parênteses, tá? Porque senão, se eu colocar assim, ó, 2 dividido para 17, raiz de 17, eu vou fazer de propósito. Vai dar esse número. Ó, deu até um erro. Ó. Por quê? Ele, não existe cosseno na menos 1 de 2. O cosseno é um número entre menos 1 e 1. Então ele está pedindo, aqui ele está fazendo cosseno inverso de 2, que não existe, para depois dividir por raiz de 17, quando o correto era eu ter usado um parênteses. Então abre parênteses, agora tudo que está dentro do parênteses ele vai calcular o cosseno inverso. 2 dividido para a raiz quadrada de 17, fecha parênteses, igual. 60,98, eu posso botar sem medo algum, né? Aproximadamente igual a 61 graus. Porque a minha calculadora está em radiano, desculpa, em graus, não dá para ver direito, mas tem um D ali de degrees, tá? E se eu mudar para R, opa, Shift Mod, para rádio, 2, e apertar, vai para 1,0
0,06 radianos, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Eu vou voltar para graus novamente. Opa. E aí, aperta igual, ela vai dar a resposta em graus. Aproximadamente 61 graus. Cuidado com isso a hora que vocês forem usar a calculadora. Tá? Então, o ângulo é sempre... Opa, deixa eu voltar ali. É sempre um valor entre 0 e 90. Se... Vou chamar a atenção aqui. Então... E tem A, né? Θ é sempre um valor entre 0 e 90. Se θ for igual a 90, o que acontece? Observem a fórmula do produto escalar, ó. Módulo de V, módulo de W, cosseno de θ. Se o θ for 90, cosseno de 90 é zero, né? Então, o produto escalar entre dois vetores, e isso é interessante, o que significa? Que se o ângulo é 90 graus, os dois vetores são ortogonais, ó. Né? V e W. O ângulo entre os dois é 90. Então, o produto escalar de V com W é zero. E a gente diz que V é ortogonal. Vale a volta, tá? A W, ou seja, se V escalar com W igual a zero, então θ igual a 90. Ou seja, V, a gente usa esse símbolo, ó, é ortogonal a W. O símbolo de 90 graus, alguns autores até põem 90. Então, sempre que o produto escalar der zero, é porque o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus, ou seja, eles são ortogonais. Próximo exemplo é o seguinte, ele dá 3 arestas de um cubo, 3 vetores, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. A gente chama esses vetores de vetores canônicos. Em álgebra linear, vocês vão utilizar. Eu vou desenhar aqui os eixos. Não importa onde eu coloque o x, e o y e o z, tá? Em geral, a gente usa o z na vertical. X, esse é o y e esse aqui é o z. Observem o vetor V1. V1 sai né? Ele sai da origem, 0 no x, 0 no y, 0 no z e 1 no x. Então eu marco uma unidade aqui no x e aqui vai estar o meu vetor V1. V2, 0 no x, 1 no y, 0 no z. Então ele está sobre o eixo z. Desculpa, eixo y. 1 no y e 0 nas outras coordenadas. Então ele está sobre o eixo y, aqui vale 1, e aqui está o vetor V2. E o V3 é 0, 0, 1. Tem uma unidade no z, e as outras são nulas, então ele está sobre o eixo z. Então, se eu formasse um cubo, né? Depois eu posso jogar ali no GeoGebra, ele vai formar um cubo e ele quer a distância, né? Olha só, vamos determinar o ângulo, na verdade, entre a diagonal do cubo e uma das arestas. Bom, se eu desenhasse um cubo aqui, com essas dimensões, o meu cubo não vai ficar um cubo, mas tudo bem. Ele quer o ângulo, por exemplo, se eu sair o ângulo é o mesmo, né? Se eu sair desse cara aqui e vir até aqui essa diagonal, pegando uma diagonal, ele quer esse ângulo θ aqui. Não importa, né? Se eu pegar esse vetor em azul e girar 360 em torno do eixo Z, esse ângulo θ não muda. A pergunta que eu faço é, né? Por exemplo, eu vou pegar, até para facilitar a vida, eu vou pegar nesse cara aqui, ó. Nesse vértice aqui. Aqui está o ângulo θ. Quem é esse vetor? Quais são as coordenadas dele? Como é que eu encontro as coordenadas desse vetor aqui? Eu encontro da seguinte forma. Se eu encontrar as coordenadas desse vértice, eu encontrei as coordenadas do vetor. E aí acabou. Se vocês observarem, esse cara aqui tem... Né, esse ponto vai ter coordenada 1 no x, 1 no y e 1 no z, né? Porque é a aresta do cubo, né? O cubo tem tamanho 1. Então esse cara vai ter 1, 1, 1.
porque eu vou dar uma unidade para cá, esse cara vale 1, aqui vale 1, e subo uma unidade. Então, o meu cubo, que aqui parece mais um paralelepípedo, esse vértice tem 1, 1, 1. Eu vou chamar esse vetor de U. Então, eu vou calcular o ângulo entre o vetor 1, 1, 1 e esse vetor aqui, ó, que tem coordenadas 0, 0, 1, que é o V3. Então, cosseno de θ é U vezes V3, quando eu falo vezes é o produto escalar, dividido pelo módulo de U, vezes o módulo de V. O U é 0, 0, 1, o V é 1, 1, 1, o módulo de U vai dar 1, né, porque o módulo desse cara aqui é 1, né, e o módulo desse cara aqui é raiz de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, é raiz de 3. Se eu fizer o produto escalar, isso aqui vai dar 0 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 vezes 1, sobre raiz de 3. Ou seja, o cosseno de θ vai dar 1 sobre raiz de 3. Aí eu vou lá na calculadora, em graus, né? Ligo ela primeiro, Shift, cosseno, aí eu estou fazendo a função inversa, né? Não estou calculando o cosseno do ângulo, quero saber quem é o ângulo. Então, 1 dividido para a raiz de 3. Eu botei 53. Para a raiz de 3. Deixa o parênteses igual. 54,73, aproximadamente 54,73 graus.